mais parcimônia. A federação, que me desculpe, mas para mim isso é trabalho escravo. O cara paga pela ferramenta. Ele não é registrado em carteira. Ele não tem lugar para armazenar comida. Não tem água. Isso é o quê, gente? Pelo amor de Deus. É pior do que escravo, né? Os escravos talvez fossem mais bem tratados no Brasil na época, certo? Tinham comida, pelo menos, acho que de uma maneira mais efetiva do que isso. Pelo amor de Deus. E é curioso, né? Rio Grande do Sul aí aparecendo como um estado que tem essa prática de trabalho análogo à escravidão constante, né? Vamos ver se não é só lá. Eu espero que a fiscalização no Brasil inteiro aumente. Mas que vergonha para o Rio Grande do Sul, né? Sim. Vamos combinar, né? Cadê o governador, né? Cadê... Gente, porque você precisa ter fiscalização. Cadê o Ministério Público olhando nessas fazendas, tanto de uvas quanto de arroz? É preciso investigar. E esse povo que está lá é todo povo do Nordeste, de outros países. Pessoas pobres de lá mesmo, inclusive, também, que vão procurar esse trabalho. Mas é muito menor, viu? É menor, os de lá mesmo são menores. É muita gente de fora de lá que vem procurar isso daí. E precisam ser bem tratados de uma maneira normal, né? Pois normal. Bom, e com isso nós terminamos o nosso programa Bastidores do Poder. Nós voltamos na próxima terça-feira e você vai ficar agora com esportes. Edmilson Siqueira, até amanhã. Até amanhã, obrigado pela audiência. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, começamos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana produtiva de trabalho e vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. A partir de agora, timaço de Carlos Batista entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta vai enfrentar o Comercial nas quartas de final da Série A2. O técnico Hélio dos Anjos vai contar com a volta de Matheus Jesus, que cumpriu suspensão na vitória contra o Noroeste. Comissão técnica tem esperança de contar com Elvis no jogo da volta, mas mantém cautela sobre o camisa 10. André Marconato venceu eleições e assume a presidência da administração ou do Conselho de Administração do Guarani. Candidato da situação derrotou Anailson Neves, que promete judicializar. Com vitória, técnico Moisés Moura ganhará sequência no comando da equipe. Bugre também entrou com pedido de recuperação judicial e aguarda a resposta da Justiça
para renegociar dívidas trabalhistas e civis. São Paulo e Água Santa definem o último semifinalista do Paulistão hoje. Palmeiras, Ituano e Bragantino já estão garantidos na próxima fase. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco se enfrentam hoje às 21h no Maracanã. Clássico é válido pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Vascaínos têm a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Gustavo Scarpa consegue bloqueio de quase R$2 milhões de William Bigode, mas juiz reconsidera a decisão. Ex-jogadores do Palmeiras tenta reaver mais de R$6 milhões investidos em criptomoedas na empresa do jogador do Fluminense. Bandeirantes. Participe do programa 97102-1493. Estamos aqui à sua disposição. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a fase quartas de final do Campeonato Paulista. Algo mais 8 da noite no Allianz Parque tem São Paulo e Água Santa. O provável São Paulo de Rafael no gol, Orejuela, Alan Franco, Arboleda, Oberaldo e Wellington, Luan ou Mendes, Rodrigo Nestor e Luciano, Wellington Rato, David ou Erisson e Galopo. A equipe do técnico Rogério Ceni. Já o Água Santa de Igor Vinhas, Gabriel Inocêncio, Didi, Rodrigo Sen e Reginaldo, Luan Dias, Lele e Tiaguinho, Júnior Todinho, Bruno Mezenga e Bruno Xavier, a equipe do técnico Thiago Carpini. Apita o jogo Vinícius Gonçalves Dias Araújo, assistentes Fabrini Bevilacqua Acosta e Luiz Alberto Andrini Nogueira. A árbitra de vídeo será Daiane Muniz dos Santos. 8 da noite, a bola rola no Allianz Parque, quartas de final do Campeonato Paulista. Tem São Paulo e Água Santa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Caput. CH, o Guarani, com o time que tem hoje, lutaria por uma das vagas da Série B. Carlos de Águas da Prata. Não, acho que precisa reforçar. Quando será decidido o dia e hora das quartas da Série 2? O Belim poderia aproveitar a ida da federação e colocar a Ponte na Copa Paulista. Eu acho que hoje, ao longo do dia, nós teremos essa resposta. Tá bom, Carlão? Um abraço, obrigado pela mensagem. Tá aqui o Batata de Rio Preto, meu pole position. Eu acho que até ficou bom para a Ponte pegar o Comercial. O que eu acho? Abraço.
eu acho que o campo vai dizer. Essa segunda fase da Série A2 é um outro campeonato. Então, facilidade não vai ter. A Ponte tem que jogar futebol. Se jogar futebol, passa. Mas precisa jogar futebol. É isso que eu penso. Hora certa, pois não. 11h38 agora. É hora da Ponte na Ponte. Ainda repercutindo, né? A vitória da Ponte. O Hélio dos Anjos vai falar sobre os 2-0 contra o Noroeste e já vai projetar o próximo jogo, que será contra o Comercial na outra fase da Série A2. Fala, Hélio. Realmente nós começamos o jogo, eu resolvi ontem, fiz um trabalho tático com essas mudanças, tirando alguns jogadores por problema de cartão, alguns jogadores que a gente também achou que a minutagem... vimos que a minutagem estava muito alta, como foi o caso do Matheus Silva, Amaral com 2 cartões, algumas coisas que a gente procurou fazer. E aí aproveitei para também estruturar a equipe com a linha de 3 atrás, né? Dar oportunidade para jogador como o Jean, que vem subindo de produção, vem apresentando muito bem. E ao natural a gente também fez o meio campo com mais mobilidade, né? Usando o Tavares como um segundo volante, o Léo, que é um de primeiro. As coisas começaram a acontecer, só não aconteceu melhor porque nós somos muito ansiosos nas nossas saídas de bola. Nós estávamos indo muito para dentro da parede, a gente rodou muito pouco a bola. E também quando a bola chegou no sistema ofensivo, nós queríamos resolver de qualquer jeito. Foi uma das coisas que eu batia no próprio Pablo. Falei, Pablo, tá ansioso, tá querendo fazer de qualquer jeito, as coisas não vão acontecer assim. E nós voltamos para o segundo tempo já com um poder de reação e de jogo técnico melhor. Eu não estava tendo problema com o ataque do adversário, por sinal, mas um ataque bom, interessantíssimo, de muita mobilidade, junto com velocidade. E a gente aí foi apertando. Já podíamos ter conseguido o pênalti no primeiro tempo, e isso aí é um absurdo. É um absurdo que a gente vê. Aí contra a gente, deram 2 pênaltis com o Thiago e foi um absurdo. Aí dá o pênalti, parece que veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos. Veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos, porque eu sou muito justo. Na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Nada, exatamente nada. Falo demais com a arbitragem. Dou aquela certa pressão ali, mas na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Mas tudo bem, eu não entro em campo. Quem não podia tomar cartão amarelo hoje não tomou, e nós estamos com todo mundo limpo. E vamos fazer uma decisão contra uma equipe tradicionalíssima, muita tradição, isso aí a gente tem que respeitar. Com o Águia, com um cara esperto como treinador, que é o Roberto Valdavino, mas a gente vai impor o nosso jogo, tanto lá no Palmas Travassos como aqui. Vamos tentar fazer o nosso jogo. E eu acho que a gente vai ter as dificuldades normais, mas a gente vai ter condições de fazer 2 bons jogos. Questão Elvis. Elvis não foi entregue ainda ao departamento nem físico, né? Tá programado para amanhã. É aquilo que eu falo. Eu gosto de jogador igual o Elvis. Se depender dele, ele joga amanhã. Você entende? O Elvis é um cara astral bom, positivo, vai lá e joga tudo para cima, mas nós vamos ter que aguardar bem durante a semana, né? Daqui a pouco eu vou ver o que é melhor. Pode ser que daqui a pouco o melhor, até mesmo o Elvis na segunda partida, né? Pode ter essa possibilidade. Então a gente vai tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para uma decisão fora de casa. O Hélio foi o único que tomou cartão amarelo e fica fora do banco de reservas na primeira partida contra o Comercial. Gleger Jorginho, que comentou o jogo, fala agora o que achou, projetando. Primeiro ele fala um pouco do que foi o jogo e também projetando o jogo próximo da Ponte contra o Comercial. Fala, Gleger! Ponte Preta que conquistou um belíssimo resultado na última rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, 2-0 frente ao Noroeste. Noroeste que na ocasião era o 3º colocado. E assim, apesar de não ter gostado do primeiro tempo, CH, a Ponte no segundo tempo realmente mostrou um poder de reação muito forte, muito bom. Jogadores que entraram muito bem. E agora é o foco total para Ribeirão Preto na primeira partida, né, desse mata-mata. Jogo duro, duríssimo, jogo difícil contra o Comercial. Mas eu acredito muito na equipe da Ponte, acredito muito no favoritismo da Ponte para esses mata-matas. São jogos duros, difíceis, são jogos complicados, ida e volta. A Ponte sempre decidindo em casa, isso é um ponto primordial, né? Você decidir ao lado do seu torcedor.
Tem aí o retorno de alguns jogadores interessantes, que, por exemplo, o Matheus Jesus, que volta ao time. É, sem dúvida, um reforço muito bom. Então, a expectativa, sem dúvida, é de um bom jogo. Expectativa de que a Ponte possa conquistar já aí uma vantagem para vir decidir no Majestoso. Estou muito confiante. Acho que para esse primeiro mata-mata, a Ponte é favorita e vence as 2 partidas. É claro que dentro de campo é outra conversa, a hora que a bola rola é outro papo, mas eu estou confiante. Acreditando muito nesse potencial, acreditando muito na evolução desse time e acreditando muito que a Ponte, já nesse primeiro mata-mata, passa com tranquilidade, CH. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. Vamos ao boletim do dia. Hoje, segunda-feira, inicia aí a preparação da Ponte para o próximo confronto. Não temos a data ainda, mas com certeza hoje, ao longo do dia, aqui na Bandeirantes, você fica sabendo. Chegando com o boletim do dia. Alô, Leandro Bolis. Vamos lá então, informações da Ponte Preta, a Macaca, que já sabe quem vai pegar na fase de mata-mata do Campeonato Paulista da Série A2, será o Comercial. Após liderar na primeira fase e chegar aos 36 pontos, a equipe do técnico Hélio dos Anjos vai, portanto, pegar o bafo. A tabela básica indica que o próximo fim de semana, 18 e 19, e o dia 22, são as datas reservadas para as quartas de final. Porém, as datas e os horários dos confrontos serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol hoje ou no mais tardar amanhã. Serão 2 jogos para definir o semifinalista. O primeiro em Ribeirão e a volta no Moisés Lucarelli. Assim como explicou o técnico Hélio dos Anjos, os campineiros pregam respeito ao adversário, um dos poucos que conseguiu parar a Alvinegra na primeira parte da competição. No último encontro entre as equipes, há quase 10 dias, a partida terminou empatada por 1-1. Mas a vantagem no retrospecto é da Macaca. Foram 32 jogos entre as duas equipes, com 15 vitórias da Ponte e 9 empates de 8 derrotas. A última no Paulistão de 1986. O retrospecto não é, evidentemente, a garantia de resultado positivo, mas alimenta a esperança do torcedor de que a estatística pode ser mantida justamente no momento mais crucial da Série A2. Sobre o time, o Meia Elvis deve ser o principal desfalque da Ponte na partida contra o Comercial nas quartas de final. Fraga e Everton já estão fora da competição, mas a comissão técnica não ganhou nenhuma nova ausência por conta de suspensão. Nenhum dos pendurados foi advertido contra o Noroeste. Por outro lado, o volante Matheus Jesus cumpriu suspensão automática e estará de volta ao time no mata-mata contra o Bafo. O atleta aumenta as opções no meio-campo de Hélio dos Anjos. Matheus Jesus vive grande fase na Série A2. São 4 gols e 2 assistências na competição. A pergunta que mais chega por aqui é a seguinte: Carlos Henrique, o que você acha? O que eu acho? Eu acho que a Ponte tem que... Eu achei que o segundo tempo foi bom da Ponte contra o Noroeste. E se ela jogar o futebol que tem capacidade de jogar, ela vai passar pelo Comercial. Agora, eu tenho certeza que não vai ser fácil. O Comercial, nos últimos anos, aí se organizou muito. O Berval Davino é um treinador que eu respeito bastante, é da velha geração, mas é um cara que conhece futebol. Ele faz o arrozinho com feijão bem temperado. E a Ponte, ela precisa estar pronta para enfrentar um adversário competente. Então, é bom ficar esperto, não é? Tomara que o Elvis volte pelo menos para a segunda partida. Eu acho que ele faz muita falta, principalmente na bola parada, na organização do meio campo. Então, enfim, eu não sou daqueles que acham que, legal, pegar o Comercial, nota 10. Não, eu não penso assim. Eu não penso assim, porque é um outro campeonato. Quando você vai para uma mobilização de mata-mata, a conversa muda de figura. Se tem a empolgação e a premiação, né, e o entusiasmo daqui, tem do outro lado também. Todo mundo quer um lugar no baile. Todo mundo quer ir para a final do campeonato para estar na primeira divisão o ano que vem. E o Comercial também quer. Tem capacidade? Tecnicamente, teoricamente, acho que a Ponte é mais time. Mas eu cansei de ver no futebol momentos que nem sempre o melhor vence. Então, todo cuidado é pouco. É bom ficar alerta, mobilizar para tratar o jogo contra o Comercial ou os jogos como verdadeiras decisões. Eu penso dessa maneira.
11h48 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos ouvir o Moisés Moura, técnico interino por enquanto, que na sexta-feira falou sobre a vitória do Guarani, venceu a Portuguesa. Não foi um jogo agradável, mas o Guarani venceu e avança, não é? Dentro desse troféu Independência. Fala, Moisés. Eu acho que o principal é você estar preparado, né? Se fala muito em questão de um treinador, ele é muito jovem, ou ele não tem experiência. São coisas que eu não acompanho muito. Eu tenho muito tempo de futebol, eu estou no futebol praticamente minha vida toda. Como atleta, rodei os 4 campos do mundo, me preparei muito. Então, assim, em questão de preparação, a gente está pronto, a gente sabe que o futebol, ele te traz situações que se você tirar os pés do chão, você pode cair. Então, assim, a gente mantém os pés no chão, o trabalho é dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu penso alto, eu sei que o jogo de hoje, a partir de amanhã já é passado, a gente já pensa no próximo jogo. Tudo que a gente disputa, tudo que a gente entra para jogar, eu acho que o objetivo primeiro tem que ser a vitória. É claro que existe a estratégia, existe situações como hoje, se desse um empate, poderia ir para os pênaltis. Então, assim, a gente se prepara realmente para o que o futebol ele nos entrega. E às vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver realmente noção do que está em jogo, você se perde, aí você joga tudo para água abaixo. Então, jogo a jogo, o que eu controlo é justamente isso, como eu sempre falei, é o momento onde eu estou, né? Estou fazendo meu trabalho como sempre fiz. Eu acho que não tem nada demais aqui para mim pensar de uma forma em que eu sinceramente não vejo assim, uma grande oportunidade ou a oportunidade menor. Futebol para mim ele sempre foi isso, sempre foi minha vida, é minha paixão, é o que eu me preparei sempre como atleta, agora como treinador, e jogo a jogo sempre para ganhar. Essa sempre vai ser a minha ideia. No jogo de sexta-feira, o Guarani não jogou bem. Não jogou bem. O jogo foi um jogo esquisito, não é? Agora, também a gente colocar a mesa para analisar, né? A história da mobilização para um torneio desse que vale, legal, mas é diferente do que a primeira fase, né? Então, o mais importante, eu acho, pelo menos, é o resultado positivo que permite que o Guarani avance nesse momento na competição, né? Continua vivo, continua se preparando para o Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. Agora, com um novo presidente, essa coisa toda, vai tudo clareando, ficando efetivamente, né, decidido como será o futuro do Guarani, que a partir dessa segunda-feira, realmente o planejamento 2023 e na sequência começa. Um novo presidente, já definido, ganhou o André Marconato da situação. Então, que o CA tenha boa sorte e faça o melhor que puder em relação ao futebol e administração do clube. Mas até para a permanência do treinador, essa coisa toda, a tendência é que o trabalho fique assim, não é que estava pesado, mas fica a interrogação de como será. E agora parece que as coisas elas estão tomando um norte, não é? Está definido quem vai ser o comandante. Então, a tendência é que as coisas continuem muito parecidas com o que estavam. O que quer dizer isso? O Pastana deve ficar, pode ser que o Moisés Moura ganhe uma oportunidade de continuar. Enfim, de qualquer maneira, a gente vai ter que esperar. Esperar para ver o primeiro passo desse novo CA comandando o Guarani. Nós temos uma sonora do novo presidente do Guarani, né? Vamos ouvir André Marconato, que ontem ganhou as eleições no Guarani. Aqueles que nos apoiaram, aqueles que vieram votar, aqueles que nos ajudaram de alguma forma, com seu tempo, com dedicação, com amor e carinho. Nós aqui do CA prometemos muito esforço e dedicação para deixar o Guarani cada vez mais forte e voltarmos para a Série A, que é o desejo de todo o torcedor do Guarani. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Muito bem, então a partir, o André Marconato não assume imediatamente, mas vai começar a trabalhar nos bastidores para começar a colocar o Guarani dentro do planejamento que eles imaginam para a temporada 23, 24, enfim, até o final do seu mandato.
Vamos ouvir agora o Gleger, que também participou do comentário, da análise do jogo de sexta-feira. Ele também projeta eleições e o futuro do Guarani. Fala, Gleger. A expectativa era muito grande, né, para saber quem venceria aí as eleições no Guarani. Ganha a chapa da situação, eu acho que é importante, até para a sequência do trabalho. O Ricardo Moisés, na minha opinião, fez um bom trabalho na sua gestão, se organizando as contas, mantendo sempre os salários em dia, com contratações interessantes também, mantendo o pé no chão, mesmo sempre com o discurso, né, muito cauteloso. Isso é importante demais. Então, agora, o planejamento que, na minha opinião, já estava pronto. O Guarani que ainda tem aí a Taça Independência pela frente, mas eu acho que tem que realmente focar no planejamento da Série B, para que você possa montar um time competitivo, para que você possa ter aí um início de competição bom, porque isso que te dá gordura lá para frente. Então, essa é a expectativa, de que aquele planejamento que o pessoal já estava fazendo aí de permanência de dirigentes, permanência na parte dirigível do futebol, alguns jogadores, renovação de contrato, isso tem que realmente agora o pessoal dar uma acelerada no passo, focado, sem dúvida nenhuma, na Taça Independência, mas já se planejando para a Série B do Campeonato Brasileiro. É importante demais esse planejamento, como eu disse agora aqui no comentário, para que você consiga já iniciar bem a competição. Iniciar bem a competição é importante demais, principalmente para um campeonato competitivo e longo, que é a Série B. Vai contratar treinador, vai deixar o Moisés. Então, assim, eu acho que agora é o momento da diretoria já começar a trabalhar, começar a pôr em pauta tudo aquilo que foi decidido, tudo aquilo que foi conversado, para que o Guarani possa, repito, iniciar bem o Campeonato Série B, mesmo estando focado na Taça Independência. CH. Obrigado, Gleger, pelo seu comentário. Agora, o dia, segunda-feira do Guarani, na voz de Leandro Boles. Vamos lá então com as informações do Guarani aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Bugre André Marconato assumirá o comando do Conselho de Administração, o CA, após vencer as eleições no Guarani realizadas no dia de ontem. Foram 702 votos, com 4 brancos e 2 nulos. Marconato venceu Anailson Neves por 447 a 249. Além de André Marconato, que será o presidente no período de 2 anos e 9 meses, o Conselho de Administração terá Rubens Vicente Júnior, atual vice-presidente do CA, Adriano Marconato, Eric Franco Godoy, Rômulo Alexander Moreno Amaro, Adriano Rintzi e Gustavo Rosolém, todos os integrantes da chapa Avante Meu Bugre. Um dos principais passos da nova gestão será aprofundar o debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, nos próximos meses. E na última sexta-feira, através de uma sociedade de advogados, um primeiro plano foi emitido a uma das varas cíveis de Campinas. O Bugre visa seguir o caminho adotado por Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Joinville, Paraná, Portuguesa e Santa Cruz, que passaram pela recuperação para abrir espaço para a modernização de gestão e novos investidores. O pedido de recuperação é adotado por empresas que vivenciam sérias dificuldades financeiras, mas contam com o auxílio da Justiça, visando renegociar suas dívidas de forma estruturada com os credores, por meio da apresentação de um novo plano. Esse passo tem como finalidade orquestrar o pagamento das dívidas trabalhistas, cíveis e fiscais. Com relação ao futebol, André Marconato tem vários desafios. O primeiro deles é definir um novo treinador. Moisés Moura vai comandar o time até o final da Taça Independência, mas para a Série B não deve ficar. André Marconato gosta muito do trabalho do Thiago Carpini, atualmente treinador do Água Santa. Renovações de contratos dos jogadores é outro desafio. Bruno José tenta uma rescisão junto ao Cruzeiro, onde tem contrato até 2024. Mas o Cruzeiro quer uma compensação em dinheiro para liberá-lo. Com relação ao Giovanni Augusto, está tudo certo para a renovação do jogador. O meia deve assinar com o Bugre em definitivo por 2 temporadas. Richard Rios, o volante deve assinar com o Guarani até o final de 2025. O contrato atual vence no final de 2023 com multa de 12 milhões de reais.
O novo contrato terá multa de 25 milhões. Taça Independência. A federação deve anunciar hoje ou no mais tardar amanhã os confrontos da segunda fase da competição. O Guarani venceu a Portuguesa na sexta-feira por 2-1 e deverá enfrentar o Mirassol, comando do Mirassol. O São Bernardo encara a Inter de Limeira, que venceu o Santo André, comando do São Bernardo. A confirmação acontecerá em reunião no início desta semana, quando a federação também divulgará datas e horários dos confrontos. A Taça Independência, que substitui o Troféu do Interior, não dá mais vaga à Copa do Brasil. Para compensar, a Federação Paulista subiu a premiação e o campeão levará R$400 mil. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais uma edição aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona